Olá, muito boa tarde para você ligado aí na Rede Século XXI. Nós estamos chegando hoje, sexta-feira, com o programa Brasil Cristão na sua casa. Que a paz do Senhor esteja aí com você, que o Espírito Santo nos ilumine e que a divina vontade nos proteja e nos conduza sempre, né, Fernando? Boa tarde para você. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha. O programa de sexta-feira é sempre muito especial. Hoje nós vamos trazer um tema atualíssimo para a nossa conversa. Trazendo, de fato, o equilíbrio da doutrina da igreja, porque essa é a grande característica, né? Enquanto outros, em outras correntes de pensamentos, dizem isso ou aquilo, a igreja sempre teve o equilíbrio, não tem outra palavra, para trazer sempre o caminho do meio, aonde está a virtude está no meio, diriam os gregos, né? Então, é exatamente por esse caminho que nós vamos, e é assim que nós vamos abordar o tema de hoje, Drica. Exatamente. Nós vamos abordar esse tema acompanhados sobre a bênção de Nossa Senhora, que está sempre conosco, por isso nós começamos rezando aqui o terço com você, e também sobre a proteção de um santo muito importante para a nossa fé, que é São José Maria Escrivá, que nós celebramos hoje, que ele interceda, né, para nós neste dia, por nós, aqui no programa Brasil Cristão, para nos iluminar. Nós queremos, de fato, que essa sexta-feira seja um assunto, né, Fernando, que a sociedade inteira fala sobre, mas, principalmente, os católicos cristãos precisam saber o que diz a Igreja a respeito deste assunto, que é o racismo e a dignidade da pessoa humana. Esse é o nosso tema de hoje, racismo e a dignidade da pessoa humana. Super tema. Vocês sabem, né, quanta polêmica tem se gerado ao redor do tema racismo, com tudo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, volta e meia, nós temos esse tema vindo, né, nas discussões no jornal, nos programas de televisão. E aí? Qual é o posicionamento do católico diante disso daí? Sim. Né? É por isso que esse isso tema hoje... é o mais importante. Como nós católicos devemos nos posicionar, devemos ver essa situação do racismo para convivermos, né, como irmãos. Sabe, Drica, eu acho que é um programa muito especial para as pessoas participarem. Exatamente. Por isso, assim, entre em contato conosco pelo WhatsApp, né, o 19 997 16 9915, liga para a gente através do nosso telefone fixo, da nossa central, 19 3871 9620, e participa, coloca os seus questionamentos. Vamos perguntar, você já se sentiu vítima de racismo? Essas coisas assim, e por quê? Será que, de fato, por fatos reais, ou quem sabe já uma sensibilidade tão alta que nós já estamos, de algum modo, já não considerando qualquer coisa, né, racismo. Então, nós temos que falar sobre isso, Drica. Exatamente. Então, participe conosco, né? Participe, envie sua pergunta, sua dúvida. Gente, sexta-feira você precisa participar para tirar todos os fantasmas, aí, os pontos de interrogação que nós trazemos ao longo do dia. Você tem a oportunidade de fazer isso conosco hoje aqui no Brasil Cristão, nessa sexta-feira. Nosso WhatsApp, de novo, está aparecendo aqui na tela para você. Anota aí, já deixa gravado no seu celular, Brasil Cristão, 19 997 16 9915. Sabe que eu estava pensando aqui, as pessoas que vão querer se manifestar por causa de já sentiram racismo, mas, sobretudo, você que toda a sua vida conviveu com pessoas negras, com pessoas japonesas, com pessoas gringo, e nunca teve problema com isso. Eu acho que está na hora da gente dar uma enxurrada que vai demonstrar que o Brasil é uma cultura misógina, uma cultura bem misturada, miscigenada, né? Não misógina, misógina é uma loucura. Bem misturado. Misturada, né? É só né? você olhar para mim que você já vê um monte de mistura, que aqui tem negra, aqui tem índio, aqui tem branca. Ó, meu pai era índio, mas a minha família tem negra, minha mãe era branca. Se você falar, você não é filho dessa mulher, não é possível. Então, eu já sou a prova de que o Brasil é uma mistura, graças a Deus. E eu sou muito feliz com isso. Nós vamos discutir isso hoje aqui. Vamos pedir a bênção da mãe, Fernando, para a gente começar esse programa de sexta-feira. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos conceda a graça
de fazermos um bom programa, né, iluminados pelo Espírito Santo. Nós também queremos agradecer você, que é nosso sócio, você que tem contribuído para a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. E sempre vamos agradecer, sempre que rezarmos esse texto aqui, durante todo esse ano, vamos lembrar de você que ajuda essa obra de evangelização. Você que ajuda na construção da igreja, porque essa campanha foi feita, está sendo feita para isso. Por isso nós agradecemos e apresentamos as suas intenções e o seu coração diante de Nossa Senhora nesta tarde. Nós vamos contemplar quarto mistério doloroso, Jesus caminhando para o Calvário carregando a sua cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José Maria, rogai. Rogai por nós. Graças a Deus. Você é convidado agora a vir conosco aqui para a nossa sala. Nosso querido está aqui. Sua bênção, Padre Douglas. Deus abençoe Drica, Fernando e Amém. a todos os irmãos que nos acompanham nessa tarde. É interessante porque, assim, tá todo mundo aqui uniformizado hoje, né? Todo mundo veio uniformizado sem combinar. Não tem nenhuma corzinha aqui colorida. O detalhe é deixar claro isso, né? A gente sempre vai na sorte e ver com que roupa cada um aparece aqui no É que a gente programa. sempre comenta aí. Às vezes tá no tom de azul, né, pai? Tá todo mundo no tom de azul. Mas é porque tá friozinho hoje. Isso. Bom, para a gente começar a nossa conversa, né, sobre esse tema, o racismo e a dignidade da pessoa humana, Padre, eu acho que, na verdade, a gente já pode começar por aí mesmo, né, Padre Fernando? A dignidade da pessoa humana pensada, né? Como que a igreja vê isso, porque nosso catecismo aqui, da Igreja Católica, fala sobre a dignidade da pessoa humana, né? E em vários pontos aqui do catecismo, né, traz para nós a dignidade da pessoa humana. Eu queria que você lesse, Drica, algum dos parágrafos Então, vou ler aqui, ó. servir de Iluminar. para a nossa discussão de hoje. Olha, eu estou aqui, ó. O respeito à pessoa humana, Fala o número. lá no número 1931. Vou ler para já começar iluminando aqui, pela nossa doutrina, a nossa conversa. Ó. Lá diz assim: o respeito pela pessoa humana passa pelo respeito deste princípio, que cada um
respeite o próximo, sem exceção, como outro eu, levando em consideração, antes de tudo, a sua vida e os meios necessários para mantê-la dignamente. E aí vem uma parte bem importante. Nenhuma lei seria capaz, só por si, de fazer desaparecer os temores, os preconceitos, as atitudes de orgulho e egoísmo que constituem obstáculo para o estabelecimento de sociedade verdadeiramente fraterna. Esses comportamentos só podem cessar com a caridade que vê em cada homem um próximo, um irmão. É interessante isso aqui, padre, esse número do catecismo, que ele já, quando fala de próximo, a gente lembra quem nos ensinou mais acerca do próximo, senão o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? O Senhor Jesus, ele é o novo homem, o homem pleno, o homem perfeito. O que nós precisamos lembrar é que depois que o pecado entrou no mundo, nenhum ser humano poderia ser tomado como modelo de humanidade. Depois que o pecado entrou no mundo, não. Porque o pecado fez do ser humano, entenda a expressão que eu vou usar, né, entre aspas, um não homem, não humano. O ser humano pecador, ele é desumano. Quando nós usamos a frase, muitos gostam de usar essa frase, mas ela é erradíssima, ela é equivocada. Quando nós dizemos assim, errar é humano, ou pecar é humano, isso é uma mentira absoluta. Veja que a palavra diz em Romanos que o Senhor, ele assumiu a nossa humanidade, se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Aí alguém poderia dizer, mas então Jesus nem conhece a nossa natureza humana tal como ela é, porque aquilo que realmente pega o verdadeiro calo da nossa existência é o pecado. Mas aqui é que está. Se ele se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado, isso é uma revelação divina para nós. Significa que se ele não assumiu condição de pecador, é porque pecar não é humano. Ele se fez homem. E se ele se fez homem não pecador, é porque ser pecador não é ser humano. Sensacional. Ou seja, quando eu erro, eu não erro porque eu sou humano. Errar é se desumanizar. Me afasta Sim, eu não sou que humano. Eu errei porque eu sou humano. Não, você se desumaniza ao errar. Isso é fundamental. Então, o erro e o pecado, em todas as suas faces, inclusive essa que nós vamos mencionar hoje, de racismo, discriminações, segregações, isso é uma manifestação de não humanidade. Agora, o que é humanidade nos planos de Deus? Nós vemos na Escritura, no livro do Gênesis, que o Senhor nos fez e nos fez a sua imagem e semelhança. Agora, veja que quando Deus cria o ser humano, ele ainda não está encarnado. Ele ainda não é homem como nós. Ele é puro espírito naquele momento da encarnação. Então, Deus é puro, aliás, da criação, perdão. Então, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, mas o cria material, sendo que ele próprio não é material. Então, onde reside, vamos assim dizer, em que consiste essa imagem semelhante a Deus no ser humano? Então, primeira coisa, Deus cria o ser humano material e espiritual, algo que é prerrogativa só do ser humano. Porque todas as criaturas ou são totalmente espirituais ou são totalmente materiais. Então você tem os anjos, os seres celestiais, as 9 hierarquias celestiais, que são multidões e multidões. Eles são espírito puro. Espírito puro. E você tem o firmamento, as matas, as águas, as florestas, os animais, que são matéria pura. Então, ou tudo é matéria pura ou tudo é espírito puro. E o ser humano no meio. Nós dizemos, o catecismo usa essa expressão, o ser humano é o pontífice da criação. O que é o pontífice? É uma ponte. É uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele media no sentido de estar no meio. Ele é chamado a uma função sacerdotal por natureza, né? Isso, é um sacerdócio. Porque o sacerdócio
é uma mediação exercida entre o mundo das criaturas e o mundo divino. Então, um ser humano é isso. Então, veja que Deus o faz material para que na matéria ele preste um serviço de salvação à criação. Agora, onde reside a excelsa, a semelhança divina do ser humano? Então, enquanto matéria, ele é semelhante às criaturas materiais. Exato. Mas enquanto espírito, alma espiritual, ele é semelhante a Deus. Então, o que nos torna semelhantes a Deus são os atributos, as faculdades da nossa alma espiritual. Padre, eu achei aqui no Catecismo, um pouquinho mais para frente, só no 1934, exatamente isso que o senhor... Acho que eu era para ter lido esse aqui, ó, gente, porque eu li aquele lá que vem antes, mas olha isso, 1934. Criados à imagem do Deus único, dotados de uma mesma alma racional, todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Resgatados pelo sacrifício de Cristo, todos são convidados a participar da mesma felicidade divina. Todos gozam, portanto, de igualdade e dignidade. Então, fala disso que nós herdamos de Deus, né? Exatamente, disso que o senhor tá falando. exatamente. Agora, depois que o pecado entrou no mundo, que surgiram debilidades, ou seja, fraqueza, morte, deficiências, doenças, etc. Então agora Deus permite essas condições para evidenciar a dignidade humana, a dignidade da alma espiritual. Talvez você que nos assiste vai se lembrar, a Drica também vai se lembrar, do nosso programa de Corpus Christi, quando eu expliquei a diferença entre substância e acidente. Sim. Vamos recapitular aquilo. Substância é aquilo que faz com que a coisa seja ela e não outra, né? Então, nós seres humanos temos uma substância humana. Eu sou ser humano, Fernando é ser humano, a Drica é ser humano. Agora, o que em nós, né, uma outra pessoa também humana olha para nós e é capaz de afirmar, nossa, eu estou na frente de 3 seres humanos. Olhando para nós, o que em nós te faz afirmar que nós somos humanos? Aí você vai dizer, não, vocês são... De carne, a pele. sei lá, é a pele, é a cor, é o tamanho. Mas tem ser humano negro, tem ser humano pardo, tem ser humano branco. Não, o tamanho. Tem ser humano baixo, tem ser humano alto. Não, é o cabelo. Tem ser humano careca, tem ser humano loiro, ruivo. Quer dizer, nada daquilo que se apresenta aos olhos define o que é um ser humano. Nada. Definitivamente. Então, o que define um ser humano é algo que os olhos não veem, mas a mente apreende. É o que a gente chama de substância. E tudo aquilo que mas podia ser diferente, é o que nós chamamos de acidente. A cor é acidente, porque é essa, mas podia ser outra. O peso é acidente, porque é esse, podia ser outro. Ando bem acidentado. Eu mesmo já mudei o acidente muitas vezes. Eu estou sempre sanfonando. Exato. Hora eu tenho menos tamanho, hora eu tenho mais tamanho. Exato. Então veja que... Mesmo se a pessoa disser a pele, animal também tem pele. Né? Pele Não tem como. o fato de ser de carne, mas não é só o ser humano que é de carne, os animais também são carne. É o fato de ser espiritual, mas os anjos também são espirituais. Você entende que aquilo que faz com que um ser humano seja ser humano, né, não é apreendido pelos sentidos. Que substância é essa? Substância que a gente chama de humanidade. Humanidade é aquilo que faz com que sejamos humanos. Mas onde é que está a humanidade? Como é que eu faço para pegar a humanidade, ver a humanidade, pôr a humanidade num microscópio? Você não pega a humanidade. A humanidade é uma substância. É uma substância da qual todos os seres humanos fazem parte e ela não está plenamente em nenhum. Todos sem exceção, viu? Vamos deixar claro. Humanidade é a soma de todos os seres humanos, entende? Agora, justamente a distinção de acidentes vai deixar cada vez mais evidente a humanidade. O que define um ser humano? É cor? Então, não é. Então, Deus criou seres humanos de distintas cores justamente para evidenciar
a substância humana, a natureza humana. Porque se ele determinar ser humano é o negro, então quem fosse branco Não ia ser ser não ia ser ser humano. Tudo que fosse branco não era ser humano. O fato de existirem várias etnias, raças, tamanhos, biotipos, e eu ouso dizer, e mais além, as próprias deficiências Exato. físicas, elas prestam esse serviço, porque é o que define este ser como humano. Este ser é humano, não é um ser humano e não um ser angélico, nem um ser divino, nem um ser canino, nem um ser felino. Não, ele é um ser humano. O que define? O que define? Sempre é algo que a mente abstrai, que a alma abstrai, mas nunca é aquilo que se vê com os sentidos. E isso é fundamental. Então, nós estamos aqui diante de uma discussão filosófica, Sim. né? Obviamente. Que vai iluminar o tema Mas, de hoje. Pra iluminar. nós temos Exatamente. gastado aqui programas e mais programas mostrando para você, telespectador, que ideias governam comportamentos, governam visões de mundo, ideias governam escolhas, governam os povos, entende? Então é fundamental nós termos sanidade, saúde nas ideias. Então, é justamente isso que é fundamental. O que define um ser humano não é nada daquilo que nós vemos nos seres humanos de sensível. Tamanho, cor, pele, espécie, capacidade física, etc. Até porque, pela fé, pela antropologia cristã, nós cremos que toda alma espiritual, ela é potencialmente capaz de Deus. Toda alma espiritual. É a primeira coisa aqui, não é, gente? Uhum. Aqui, ó, a nossa doutrina, aliás, deixa eu ver se eu... tá demorando. É bem no início aqui do Se eu catecismo. não me engano, pelo parágrafo 27, é bem no Obrigada, padre. Homo Começa capax aqui, Dei, ó, né? É, o pronto, homem lá no capaz de 27. O homem é capaz de Deus. É o Isso. capítulo 1 do Catecismo da Igreja Católica e ele vai explicar tudo isso. Isso, o homem é capaz de Deus. Ou seja, aí você pode dizer, mas padre, e um ser humano, por exemplo, que nasceu com microcefalia, ou algum Exato. retardo mental, sei lá, mielomeningocele, a pessoa ela não raciocina. Olha, você pode verificar com respaldo científico que a limitação desse ser humano é neurológica. Ela nasceu com um cérebro limitado para abstrair coisas. Então não é um problema da alma espiritual dela, é um problema do corpo. Entende? Esta mesma alma espiritual, se habitasse um corpo com todas as capacidades, um dia ela habitará, porque nós seremos ressuscitados e teremos corpos gloriosos, essa é a fé cristã. Então ela, pura e simplesmente, todas as faculdades da alma dela serão evidenciadas, mas existem essas faculdades Me na permite alma um dela. parêntese, padre, sobre isso, né? Tanto a Drica quanto o padre sabem, né? Lá em casa nós temos 3 crianças que são autistas. E o autismo, né, o Rafa, o Dani, é um autismo não verbal. Eles não conseguem, uma que outra palavra muito solta. O Dani nenhuma, por enquanto. Mas o Rafa tem, né, lampejos de algumas palavras, ele não chega a formular uma frase ainda. E ele fez 7 anos, agora dia 24, o Rafa. E eu me recordo que no nosso processo de trabalhar isso dentro de nós, de dizer, nossa, nossos filhos são autistas, como é que nós vamos ajudá-los? Chegou um momento que a Vanessa conseguiu lidar com isso muito bem, mas eu tive um sentimento de revolta no início. Por que Deus permitiu isso? Eu dizia. E eu me recordo que um dia Deus, por sua misericórdia, Ele quis, né, dar um consolo. Eu lembro que foi um sonho, e nesse sonho eu vi o Rafael falando comigo. Conversando comigo normalmente. E aí eu falei, aí eu consegui ouvir a voz dele conversar. E no sonho o Rafael dizia para mim assim, quando nós ressuscitarmos eu vou receber um corpo de glória e você vai me ouvir, você vai me ver. Aquilo me emocionou assim, até hoje me emociona, né?
Mas eu não vou chorar hoje, pode deixar. Olha, porque Já chorou, ele já chorou. esses dois aqui do programa são craques no chorar. dom das lágrimas. Ele só não derramou ali, mas já chorou, Mas viu? é isso mesmo. Então, é lindo isso, essa verdade, né, padre? Sim, ou seja, tanto o Dani, o Rafa, eles têm todas as potencialidades da alma. Todas. É o corpo quem não responde. É uma limitação material, não é uma limitação da alma espiritual. Exato. Entende? É como na morte, embora não seja o tema, mas eu gosto sempre de ensinar isso quando eu falo sobre a morte. Na morte não é a alma que deixa o corpo, é o corpo que deixa a alma, porque o corpo já não tolera viver. E a alma é imortal, a alma não morre. Sim. Então, se a alma não morre, ela não deixa o corpo. É o corpo que fale e aí ele deixa a alma e a alma. E aí Deus chama a alma para fora do corpo e para junto de si, porque Deus não nos quer presos na morte. Então ele chama a alma, ou seja, a alma Nós espiritual. até rezamos isso, né? Chamai-me e mandai-me Ir para vós. Isso, porque ele chamará quando o corpo já não puder conter a alma. Entende? Então, claro, o pecado gerou danos no corpo e na alma. Mas esses danos são nas faculdades da alma, mas nenhuma faculdade da alma foi suprimida pelo pecado. Então, por exemplo, antes do pecado, nós já tínhamos inteligência. Só que essa inteligência, ela era infusa, ela era perfeita, ela era em todas as suas máximas possibilidades. Agora, o pecado ele danificou a nossa intelecção, mas nós não perdemos ela. Mas seria correto a gente dizer que o pecado ele é o primeiro grande ato de degradação, ou seja, o primeiro ato de ferir a dignidade da pessoa humana. O pecado fez isso. E as suas consequências, né? Eu estou pensando muito agora aqui, enquanto o senhor fala, lembrando de Caim e Abel, quando o Senhor pergunta para Caim, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? E essa eu acho que é a grande pergunta que poderia estar encabeçando a nossa discussão do racismo hoje. Exato. Onde está o teu irmão? O que fizeste com ele? Né? Por que você não está enxergando o teu irmão como o teu irmão? Né? Repare que o pecado, ele não inaugura as diferenças. Ele inaugura a tentativa de superpor um diferente sobre o outro. Sim. Porque quando Deus cria o ser humano, então ele cria o ser humano, homem e mulher os criou. Está escrito Ou seja, lá. os criou diferentes. Os criou diferentes. Então, que a palavra discriminação, ela está carregada de sentido pejorativo na nossa língua. Mas pegue depois o dicionário. O que significa discriminar? Discriminar é diferenciar. Ponto, é só isso. Não é algo ruim. Eu preciso discriminar, isso aqui é um copo e isso é uma xícara. Nossa, o senhor está fazendo discriminação. Lógico. Isso é discriminar. Discriminar é diferenciar. Então, o problema não é a discriminação. O problema é o preconceito em discriminar. Se eu disser assim, isso é um copo, isso é uma xícara, isso é discriminação. O preconceito seria eu dizer o seguinte, isso é um copo e isso é uma xícara, e por isso o copo é melhor. Por isso o quê? O que determina que essa discriminação dê ao copo a prerrogativa de superioridade? Eu estou inventando isso. Isso não está na natureza. Você está pré-concebendo uma ideia a respeito da xícara e a respeito do copo. O copo tem a sua função e a xícara tem a sua. Bom, é a comparação, né? Basicamente, os dois servem para a mesma coisa. Agora, o copo mais para beber coisas frias, a xícara para coisas quentes. Então, existe o superior e o inferior? Não, existe o diferente. Então, discriminar não é o problema. O problema é o preconceito discriminatório. É preconceito. Você põe um conceito pré-estabelecido antes de conhecer a coisa em si mesma. Então, quando Deus cria Adão e Eva, eles são homem e mulher. Deus discriminou, agora você entende a palavra no sentido correto,
Deus discriminou o ser humano. O ser humano está diferenciado, homem e mulher. Qual é mais humano? Qual é mais ser humano? Não existe isso na natureza das coisas. Exato. Na natureza humana não existe isso. Um gênero mais humano do que outro. Deus estabeleceu que a espécie é discriminada em si mesma, diferenciada. Você entende agora, né? Discriminado como diferenciado. Quando o pecado entra, é o pecado como que um instinto maligno que entra em nós, que nos faz colocar a distinção como oposição. Essa oposição não existia nem na concepção de Deus e nem quando Deus cria. Homem e mulher, diferentes, ponto. Para serem mutuamente, reciprocamente complementares. Quando o pecado entra, aí você vê em Gênesis 3 a oposição entre as diferenças. Não, a mulher, ela me fez pecar. Ué, mas Adão onde é que estava? Quieto, enquanto Eva dialogava com a serpente. E aí depois Adão quer pôr a culpa nela, quer pôr a culpa em Deus. Veja que a discriminação começa a gerar argumentos de oposição. Adão cria um argumento contra Eva, contra o próprio Deus, e isso impregna a nossa condição humana, não a nossa natureza, a nossa condição pecadora, e vai adiante. Aí entra o exemplo que o Fernando deu, Caim e Abel. Existem sacrifícios ali diferentes, mas, segundo Gênesis 4, diferentes no sentido qualitativo mesmo, porque um sacrifício era ruim, o outro era mau. Então, Caim não tolera essa discriminação, essa diferenciação que Deus faz, e não porque Deus é um preconceituoso, mas porque existe valor nas coisas. Exato. Uma coisa que é ruim, uma coisa que é boa. Então, Caim não tolera a justiça de Deus, né? Vê a predileção de Deus sobre o sacrifício de Abel e mata o seu irmão. A necessidade de estar não só em oposição, mas em oposição com superioridade. Isso é o que o pecado gera. Então veja que a diferença entre os seres humanos é um serviço para aprendermos a dignidade humana em si. Agora, se nós pegarmos essas diferenças e transformarmos em bandeiras de guerra uns contra os outros, aí é que está o problema. Aí, padre, nós chegamos no ponto do que nós vamos tratar. Essa introdução maravilhosa, que aí eu vou convidar você a assistir esse programa de novo, porque se isso ficar dentro da alma, do coração de cada pessoa que está nos vendo, nós já resolvemos uma boa parte do problema, né? Quando você entende isso que nós falamos agora, pronto, a gente poderia parar o programa aqui e você já entendeu, né? Sobre o racismo, sobre a dignidade humana. Mas agora a gente vai trazer um pouquinho mais para os dias atuais, né? Entrarmos nessa polêmica do racismo. E eu quero começar aqui, porque é o seguinte, nós vamos para o intervalo agora, eu vou deixar aqui essa questão. Algumas pessoas dizem até que o cristianismo mesmo causa propaga esse racismo quando apresenta Deus branco. Então segura essa aí. Ai, meu Deus. Que nós vamos fazer um intervalo agora, mas antes de irmos, vamos ver mensagens que tem gente já participando conosco no nosso WhatsApp. A Regina Maura, boa tarde para todos vocês. Este tema é muito atual, mas é triste ver o racismo tão presente na nossa sociedade. O que fazer? Como agir numa situação assim? Eu vejo claramente a falta de amor. Obrigada, Regina, pela sua participação. Aparecida Maria de Fátima, boa tarde, Padre Douglas, boa tarde, Drica e Fernando, boa tarde. Estou amando e aprendendo muito com vocês. Eu ficava imaginando, Deus é tão bom, como tem tantas pessoas deficientes. Agora o padre me esclareceu, estou amando. Que bom, Aparecida, obrigada pela sua participação. Continue participando conosco, enviando a sua mensagem, sua dúvida no nosso WhatsApp, 19997169915. Intervalinho e a gente já volta.